Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar de um comparativo que vocês pedem muito, que é o INTP versus INTJ. O INTP é uma mente lógica, auxiliada por uma curiosidade externa infantil. Ele seria uma mistura do crítico, né, se a gente colocar um arquétipo, com um inventor. Por dentro ele é crítico por causa da TI, por fora ele é um inventor por conta da NE, sempre buscando novas possibilidades externas. O INTJ não, ele é como se fosse um mago que olha para dentro e percebe esses insights de dentro, e para fora é como se ele fosse o governante, porque ele tem essa capacidade até de implementar essas inovações que vêm da imaginação. E daí vem os estereótipos do estrategista, daquela pessoa visionária, da mente mestra. Então, dito isso, vamos começar a quebrar esses dois tipos nos blocos de funções. Em primeiro lugar, o pensamento introvertido, no caso do INTP, é uma função que se preocupa em achar a essência lógica sistemática. Ele refina as ideias até chegar à estrutura essencial, porque o pensamento introvertido quer decupar toda a informação detalhadamente, mesmo que isso aborreça os outros, afinal ele tem FE inferior. E é por isso que ele é considerado o crítico, o buscador da verdade. Então ele vai questionar. O pensamento introvertido é sobre também a independência do pensar. O que eu penso é um pensar subjetivo. Então ele também representa o pensamento a priorístico. Ele observa as premissas e verifica as incongruências. Esse conhecimento ele é mais teórico, não precisa nem chegar a ir para a prática. O que importa é se a teoria tem suas bases corretas. O INTP ele tem esse problema, que ele tem essa crítica que muitas vezes desarmoniza o ambiente e desagrada as pessoas por conta da FE inferior. Então, o estereótipo que eu gosto muito de trabalhar para fixar essa imagem, né? Claro que é um estereótipo, é aquele cientista que, cansado de levar fora das meninas populares, ele vai lá e cria a mulher nota 1000, né? Tem um filme dos anos 80 com esse nome. Ou no clipe do Aerosmith, quando o cientista inventa a mulher perfeita. E por que isso acontece? Porque os tipos FE, SFJ, NFJ, eles harmonizam e ocultam a verdade. E o TI já é o oposto. Ele é aquele tipo que varre as incoerências e acaba que racionaliza sentimentos, não tem consciência de como a sua crítica vai afetar os outros, porque em primeiro lugar está a verdade. Então as relações sociais vão ser o ponto fraco da FE inferior. Então esse tipo tem muita dificuldade em perceber as necessidades sociais de etiqueta e do bem-estar. Então é muito bom que ele esteja perto de SFJs e NFJs. Esse tipo é muito ligado ao conhecimento filosófico, teórico, matemático. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do René Descartes, né? Penso logo existo. Então, René Descartes aí é um tipo que poderia ser provavelmente, eu acho que um pensamento introvertido, porque ele está muito focado na questão lógica do tema. O Kant também, que eu não consigo falar muito extensamente, mas eu sei que ele é considerado um tipo introvertido pensamento com intuição extrovertida auxiliar. Então, depois de verificadas as regras do jogo, o INTP para fora, ele parece muito flexível, ele parece que é uma pessoa aberta a possibilidades. E isso acontece por conta da intuição extrovertida. Então, ele está bem preocupado em testar essas possibilidades dos sistemas, né? Então, a NE é muito aberta e a SI busca esse conforto. Então, esse tipo, ele corre o risco de ficar mais preguiçoso, mais nostálgico, né? Principalmente em estados não saudáveis, pode se voltar muito para dentro, para racionalização e nostalgia. Então, ele é um tipo que precisa de mais contato com outras pessoas e também com a realidade. O INTP, ele vai ter esse aspecto mais suave para fora por conta desse eixo NE-SI. Ele pode enfrentar problemas com procrastinação por conta da sensação de estar voltada para dentro, buscando conforto. E no caso da FE inferior, ele pode ser aquela pessoa que não sabe se vestir adequadamente ou tem dificuldades para relacionamentos interpessoais, tende a achar que toda a parte de etiqueta e educação da FE é uma mentira da sociedade. Pode ser uma pessoa realmente que seja desleixada
em relação a cuidados físicos, etiquetas e relações sociais. E existe realmente essa dificuldade em encontrar amor e amizades por conta dessa inconsciência de como a sociedade funciona. O seu lado positivo é que ele tem essa missão de tirar a gente do automático da aceitação. Então ele vem para dizer o que está errado na sociedade, o que é falso e o que deve ser considerado verdadeiro. Quais são as regras corretas, quais são as incongruências que devem ser consertadas. Então ele tem essa missão. Ele acaba aborrecendo, mas no fundo, inconscientemente, ele faz um bem social muito grande. Você vê aquele filme Não Olhe para Cima. O INTP é um pouco esse cientista que tenta avisar a sociedade e a sociedade fica dizendo para ele que ele não pode incomodar, né? E na verdade ele está falando a verdade. É uma verdade incômoda, mas que vai levar ao progresso. Então essa é a missão do INTP. Utilizar essa mente lógica e racional para trazer novas ideias, fazer correções e trazer propostas mais verdadeiras. Bom, agora a gente vai falar do INTJ. Quem é o INTJ essencialmente? Essencialmente, o INTJ é aquela pessoa que reprime o fato, ele não tem consciência dos fatos e ele vai buscar a percepção no inconsciente, no seu interior. Então, vocês lembram do Isaac Newton com a maçã? Ele levou uma maçã na cabeça, mas ele não focou na maçã. Ele instantaneamente se abriu para o inconsciente e ele conseguiu captar desse universo a fórmula que explicava, né? Então, ele não ficou preso ao fenômeno, à queda da maçã, mas ele teve uma percepção do que levava a esse processo, né? Parece magia, mas não é. É um processo de abertura a essas informações, porque a intuição é uma percepção por vias inconscientes. Então, esse tipo é naturalmente aberto, ele tem um canal com o inconsciente. Para estudo de caso, eu gosto de utilizar o Nikola Tesla. Vou deixar o link da entrevista dele aqui. O Tesla falava o seguinte: na minha mente, as minhas invenções elas já são reais. Então, por mais que o mundo dissesse você é louco, isso não existe, ele acreditava mais na imagem interior que ele já tinha dentro da mente dele do que no que era dito ao mundo. A gente fala que a NI é um tipo inseduzível porque a sensação extrovertida está numa posição inferior. Então ele não cede à tentação, ele não desvia do caminho, ele está voltado com a libido para dentro, para a imaginação. E são esses objetos aqui dentro que importam. Então, por isso, quando a gente vê algumas teorias falando de willpower, de força de vontade, é porque realmente a realidade para os intuitivos e introvertidos ela está na mente. E é dessa grande mente que, se eu tiver uma função extrovertida bem posicionada, eu consigo trazer para o mundo e inovar. Então, por isso que os intuitivos têm esse caráter inovador, né? Como é que é a mente do INTJ? A mente do INTJ, em primeiro lugar, ela vai imaginar, ela vai se abrir ao inconsciente. Ela vai trazer de dentro essas imagens e depois, com pensamento extrovertido, eu vou colocar em prática, eu vou arrumar um meio de tornar isso palpável, real, realizável. Então ele segue essa fórmula externa. Então ele consegue imaginar e depois ele vai trazer para o mundo essa realização através da TE. AFI significa que ele é muito congruente com os próprios valores e tem uma dificuldade imensa de se colocar no lugar de grupos e pessoas. Ele é muito mais voltado para o que ele quer, o que ele gosta, para o seu futuro e para os seus valores. E na SE inferior, eu tenho uma dificuldade de me envolver com o mundo externo. Eu tenho uma dificuldade de reagir na hora. Eu tenho uma dificuldade com a própria realidade. Então existe um escapismo muito grande. Sob estresse, esse tipo, ele pode, de repente, quando a sensação extrovertida vem, ele pode querer aproveitar tudo de uma vez, ele pode comer demais, beber demais, deixando claro que isso não é só específico desse tipo, mas ele pode fazer coisas que normalmente ele não faria, né? Muitas pessoas falam pra mim, nossa, Nietzsche tinha uma sexualidade extremamente vulgar, nossa, o Karl Marx ficava falando de exploração e capitalismo, mas era a mulher dele quem bancava a casa. Então é esse tipo de dissociação em relação à realidade, a dificuldade de lidar com sexo, dinheiro e com o material. A gente sabe que Nikola Tesla morreu super pobre, o que é uma coisa super triste, né? Então é um tipo que ele está mais para um mago, nas palavras do Peirce, do que para um racionalista, um logístico, como o pessoal vê, né? Que associa a imagem dele muito ao ISTJ, ao STJ, ao NTJ. Enfim, o INTP vai ter um desejo muito grande de amar o próximo,
e uma dificuldade em comunicar isso quando se apaixona, vai igual a lava do vulcão, exagera no amor. Essa é a fé inferior. E a fé inferior é aquele desejo de poder reprimido, né? O Nietzsche falava do Übermensch, aquela coisa, o Hitler, né? Tinha aquela coisa que a ser inferior despertou no INFJ, a gente vai fazer de INFJ também, que é um desejo de brilhar e ter poder, mas um medo muito grande da tua performance, de como vai soar. Então, é um tipo mais sombrio, mais fechado. Enfim, esses foram os tipos INTP e INTJ. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal.